programa TVL Cultura de hoje será um pouquinho diferente. Terá 2 entrevistas com pessoas especiais falando da importância da língua alemã. Uma das entrevistas será com a historiadora Sueli Petry, falando sobre a colonização de Blumenau e dos descendentes da Alemanha que vieram morar aqui nessa cidade. E a outra entrevista será com a coordenadora do projeto Histórias Bilíngues, que beneficia vários alunos aqui da cidade, com Shirley Dickmann. Ela é a idealizadora desse projeto e nos conta mais a respeito. Blumenau celebra a Semana da Língua Alemã e, com isso, quer mostrar que aprender alemão não é tão difícil assim e vale a pena. Para o mercado de trabalho, para estudos, enfim, traz vários benefícios. E aqui em Blumenau a gente tem o privilégio de conviver com pessoas que são descendentes de alemães. E para falar um pouco mais sobre essa história, eu converso agora com Sueli Petry, que é professora e também historiadora. Olá, Sueli, muito obrigada pela sua disponibilidade de contar um pouquinho da história de Blumenau, dos imigrantes para nós. Para iniciar, o fundador da cidade, Dr. Blumenau, ele já trouxe esse idioma e a partir de então foi fundado aqui na cidade? O projeto do Dr. Blumenau, quando aqui chegou, já pela primeira vez, em 1848, com ele já veio na sua bagagem cultural e com os imigrantes que o sucederam, toda essa tradição da língua alemã. A língua alemã teve uma predominância muito grande, há quase 100 anos. Em Blumenau, 90% poderia-se dizer que falava a língua alemã. E ela inicia juntamente com esses imigrantes, e à medida que os filhos precisavam ir às escolas e não existia uma preocupação por parte do governo estadual ou da província em atender às solicitações do Dr. Blumenau no sentido de trazer escola, trazer o professor. Então, a comunidade se articulou para contratar professores, muitos deles vindos da Alemanha, especialmente para ensinar as suas crianças. Material didático não existia, então uma forma de seguir um método era também o alemão. Nós chegamos a um ponto onde o ensino da língua alemã, os professores ensinavam história do Brasil em alemão, cantava-se o hino nacional em alemão. E esse sistema, ele foi todo o século XIX e a região do Vale do Itajaí deve muito ao pastor Oswaldo Hess. Foi ele o grande criador das escolas, as Gemeindeschulen, que eram as comunidades evangélicas que se articulavam com professores para ensinar os alunos. Pagava-se uma cota para o professor e seguia-se esses métodos que vinham da Alemanha. É importante registrar que essa germanidade que se formou na grande região do Vale do Itajaí se deve justamente devido a esse afastamento, a esse isolamento da região em relação aos hábitos, aos costumes da influência lusa. Itajaí ficava mais distanciada e, à medida que a colônia ia se interiorizando para o Vale do Itajaí, essa manutenção da cultura germânica é muito forte. Eles ficavam mais sozinhos aqui nesse território. Então, cantava-se, rezava-se, divertia-se, aprendia-se a língua, tudo em língua alemã. E, naturalmente, vai se formar aqui, justamente, uma força muito grande em relação à cultura alemã. A imprensa, que vai aparecer o primeiro jornal somente em 1881, com o Blumenauer Zeitung, todo editado em língua alemã. Em seguida vem o jornal Imigrante, também editado em língua alemã, o Der Urvaldsbot. E você percebe que eu não estou falando em nenhum momento no ensino da língua em português.
E não foi por falta de solicitações do fundador da cidade que nos seus relatórios é comum nós encontrarmos aquela insistência para que o governo enviasse professores para o ensino da língua em português. Como era uma colônia, um projeto do Império, mais de uma imigração de mais fortaleza, que eu diria, de alemães, é evidente que essa presença da língua germânica é muito forte. Em 1875, 20 anos depois, né, que chega a primeira leva de italianos. Mas os italianos também vão viver isoladamente na região um pouco distanciada de Blumenau, que seria ali a região de Rodeio, Rio dos Cedros, que hoje são municípios, né, independentes, mas também as escolas eram ensino em italiano. Então, não havia uma escola em português, apesar das insistências. O português era ensinado como se ensina hoje o inglês, o francês nas escolas. E, naturalmente, essa fortaleza que se forma em torno da língua alemã, dos costumes, ela vai se desenvolvendo, o número de escolas vai se expandindo. E, para se ter uma ideia, em 1904, no governo de Alvin Schrader, existiam 120 escolas em alemão, somente ensinando a língua alemã. E em português nós tínhamos duas, uma em Gaspar e uma em Blumenau. E, professora, era necessário essa manutenção da língua alemã e até da língua italiana, mas mais aqui em Blumenau da língua alemã, para essa união das famílias, para viver em sociedade naquela época? Eu diria que a língua se manteve forte justamente porque a igreja, a família, o lazer, todo o entretenimento estava em torno, né, da fala germânica. E, naturalmente, esse primeiro rompimento só vai acontecer em 1910, quando nós temos no governo de Santa Catarina, Vidal Ramos, e ele procura fazer o primeiro processo de nacionalização. Foi um período que antecipou a Primeira Guerra Mundial. E durante a Guerra Mundial as escolas foram fechadas, os nossos jornais foram todos editados em português. O Der Urwaldsbote era o Mensageiro da Floresta, o Blumenau Zeitung era o Comércio. O Imigrante deixou de existir porque ele desaparece e nasce o Der Urwaldsbote. E um periódico em português nós ainda não tínhamos. Com o fechamento das escolas, o pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, retorna novamente às escolas com ensino em alemão. Os professores tiveram então que fazer uns cursos de reciclagem para também introduzirem o português, mas não era obrigatório. E surge então, em decorrência da política de Vidal Ramos, uma novidade no ensino em Santa Catarina, não em Blumenau, em Santa Catarina, então era todo o estado, que seriam os grupos escolares. E nasce então em Blumenau, em 1913, o grupo escolar Luiz Delfino. Então, os pais que queriam que seus filhos falassem e escrevessem em português, frequentavam o Colégio Luiz Delfino, que era considerado conceituadamente um educandário de um grau bastante elevado. E esse ensino de grupo escolar foi introduzido por professores paulistas que aqui vieram para fazer esse ensino. E eles mesmos chegaram à conclusão que era impossível nacionalizar, ensinar o português, se as escolas não tivessem todo o ensinamento bilíngue, então em português e também em alemão. E aqui nós temos alguns exemplares de jornais, de cadernos, onde as crianças aprendiam a escrever no idioma alemão. E este caderno em especial, porque na década de 30, quando Vargas assume o poder, começa uma nacionalização muito forte nas escolas. Inclusive, a força da nacionalização, ela fechou as escolas e, consequentemente, logo veio a Segunda Guerra Mundial e elas, então, perdem
total, né, controle sobre a administração, e elas passam a ser agora escolas de ensino português. E o seu nome vai ser alterado, não eram mais as Gemeindeschule, e sim o grupo Pedro I, Pedro II, Anita Garibaldi. Elas levam o nome de personagens da história ou da poesia brasileira. E neste caderno aqui, a capa, se nós formos olhar, ela é toda da nacionalização. Viva o Brasil! E tem outras capas onde também se dizia Viva Getúlio Vargas. E existia uma cartilha, isso na nacionalização, onde nessa cartilha elevava Getúlio Vargas como assim o grande construtor de um Brasil diferente nesse processo nacionalizador. E na cartilha as crianças liam: o nosso presidente é Getúlio Vargas, ele é um homem bom. E assim ia fazendo dizendo qualidades e já mentalizando nas crianças todo esse processo da nacionalização. Então, dessa forma... Em português. Em português. Dessa forma, nós estamos percebendo, então, que o primeiro jornal editado em português só vai acontecer em 1924 com o jornal A Cidade de Blumenau, fundada por Otaviano Ramos e José Ferreira da Silva. E essa manutenção da língua, ela vai sofrer um impacto muito grande à medida que a nacionalização vai se fortalecendo, e também nós vamos, com o decorrer da Segunda Guerra Mundial, todas as escolas, jornais, nomes de ruas foram nacionalizadas. Então, houve um corte radical nesse processo do ensino da língua alemã. No pós-guerra, é evidente que as agrúrias que foram sofridas, as perseguições, as formas como se fez esse processo de nacionalização, deixou nos cidadãos teuto-brasileiros muitos traumas da forma como ela foi realizada, e também, em muitos momentos, esses descendentes foram tratados de uma forma muito radical, foram presos e não sabiam porquê, e com isso a língua alemã vai se enfraquecendo, e hoje ela se mantém nas escolas através de projetos, como a própria Fundação Cultural de Blumenau tem o seu projeto de contação de histórias em alemão, que é uma forma de estimular o nosso jovem, porque nós sabemos que saber mais uma língua é ter mais uma universidade, ela nos dá maior oportunidade. É muito importante. A gente quer agradecer para a senhora a sua disponibilidade e um pouco do seu conhecimento aí passado para nós. Felizmente o tempo é curto, a gente gostaria de saber muito mais, mas não vai faltar oportunidade. Só para finalizar, professora, a importância, né, como a senhora falou, de ter outra nacionalidade, de falar, é importante para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, para as relações sociais, quando se viaja, se tem mais um conhecimento, quando nós recebemos visitantes na nossa cidade. Então é uma forma, mas principalmente para a área profissional, saber mais línguas. E no caso, as relações de Blumenau, Vale Itajaí, Santa Catarina com a Alemanha em termos de comércio, de importação e exportação é muito forte. E naturalmente, saber a língua alemã é um enriquecimento a mais. Ok, dado o recado. Muito obrigada pela sua participação no TVL Cultura. Agora, você acompanha a agenda cultural, na sequência, um breve intervalo, e depois a gente vai falar também do projeto de histórias bilíngues. A Semana da Língua Alemã acontece até o dia 8 de abril. Entre as atrações estão o Parque da Leitura Bilíngue, Memória Digital Especial, Exposição Fritz Miller, Culto em Língua Alemã, Cinearte temático, apresentações folclóricas e música alemã nas escolas. Toda a programação está disponível no site da Fundação Cultural ou no site semanadalinguaalemã.com.br. No
dia 5 de abril, o Cine Sesc apresenta Férias do Pequeno Nicolau. Uma comédia que conta a história das férias de um verão de um menino com sua família na praia. A indicação é livre. As informações a respeito pelo telefone 3321-0937. O cantor e compositor Luiz Vicentini finaliza o seu mais recente trabalho chegando com o CD Os Passos do Poeta, com 13 canções inéditas. A apresentação será no dia 6 de abril, às 20 horas, no Teatro Carlos Gomes. Toda a trajetória musical de Luiz Vicentini pode ser encontrada em seu site www.luizvicentini.com.br. E o Teatro Carlos Gomes também recebe, de 7 a 9 de abril, o Sesc em Dança, evento que busca promover intercâmbio entre bailarinos e coreógrafos. O Sesc em Dança também será uma oportunidade para a comunidade vivenciar atividades e conhecer os grupos que vêm se destacando no cenário da cidade. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Es war einmal eine hübsche Stadt. Sie ist in Brasil. Diese Stadt ist Blumenau. Die Kinder hören Geschichten in Deutsch. Das ist sehr gut. É assim que iniciamos nossa entrevista sobre o projeto de histórias bilíngues, que é da Fundação Cultural de Blumenau, foi idealizado pela contadora de histórias e coordenadora do projeto, Shirley Dickman. Olá, Shirley. Olá. Muito obrigada por esse tempinho aí para contar um pouquinho desse projeto que vem beneficiando várias crianças aqui em Blumenau. Como surgiu essa ideia, professora? Na verdade, a ideia surgiu porque a contação de histórias, ela forma leitores. Além de trabalhar toda a parte lúdica, toda a parte do encantamento com as histórias, ela forma leitores. E no ensino da língua alemã, muitas vezes existe um certo medo dos alunos de se aproximarem dessa língua que parece ser tão difícil, mas que na verdade ela é tão difícil quanto qualquer outra língua. Então eu criei o projeto pensando nisso, eu tive essa ideia, o porquê não contar histórias em alemão? O porquê não inserir a língua alemã na vida dessas crianças a partir da contação de histórias? E foi aí que surgiu a ideia da contação de histórias bilíngues, é a contação de histórias em alemão e posteriormente eles recebem a mesma história todinha em português. Então surgiu a necessidade, a senhora viu a necessidade dos alunos para eles interagirem mais e não ficar tão difícil. Isso, para eles aprenderem de uma forma mais lúdica, para eles se encantarem pela língua a partir dos livros infantis. E aonde que acontece esse projeto aqui em Blumenau? Hoje o projeto ele acontece na região norte da cidade de Blumenau, porque Blumenau hoje tem 20 escolas que na sua grade curricular tem a língua alemã. E dessas 20 escolas, 11 escolas ficam localizadas na região norte, onde fica Itaupava Central e Vila Itaupava. Então hoje são 5 escolas, são as escolas municipais de maior porte, né, que são
escolas que têm 600 alunos, 700 alunos, 1.200 alunos, e também são inseridas nesse projeto as escolas isoladas, que são aquelas escolas que têm 30 alunos, 40, 80 alunos. Então, são 11 escolas envolvidas no projeto e 7 professores de língua alemã. E tem alguns livros que são selecionados para ler as histórias, para as professoras contarem as histórias? Sim, hoje a gente busca livros de escritores alemães. Por que de escritores alemães? Porque daí nós temos certeza. Eu localizei um livro que é de um escritor alemão, isso significa que eu vou conseguir ele escrito em alemão. Mas aí entra a dificuldade, como adquirir esses livros? Aqui no Brasil são poucos os lugares que a gente consegue comprar os livros. Então o ICBA, o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, ele é apoiador do projeto. Eles buscam os livros para nós, para que nós possamos desenvolver o projeto. Então a pré-seleção é a partir do escritor. Sendo escritor alemão, inserimos no projeto. Quantos profissionais, entre professores, apoiadores, também a coordenação, estão envolvidos nesse projeto para dar esse benefício para esses alunos? Na verdade, na Fundação Cultural nós temos alguns profissionais envolvidos que dão todo o amparo em divulgação pelas redes sociais, para que dê visibilidade ao trabalho, para que as crianças também possam se identificar. Saiu uma foto minha lá do projeto de Histórias Bilíngues. Todos os profissionais das escolas acabam se envolvendo, porque a gente não precisa só do professor de alemão, a gente precisa do comprometimento do diretor daquela escola, do coordenador daquela escola, dos demais professores. Então, são muitas pessoas envolvidas. E hoje, uma média de alunos que são beneficiados com esse projeto ao mês, mais ou menos 1.200 a 2.000 alunos. Muitos alunos aí. Sim, porque todas as edições, as pessoas envolvidas naquela comunidade, os pais, os tios, os avós, eles recebem um convite. Então, não é somente para os alunos, é para a comunidade. Nós visamos, em especial, a descentralização da cultura. E a contação de histórias, seja em português, seja em alemão, é um movimento cultural que a gente acaba levando para essas escolas e para esses bairros. Tem muitas histórias aí para contar. Muitas histórias. Esse ano teremos muitas histórias novas. Agora, no próximo dia 1º de abril, teremos a renovação do contrato do apoio cultural com o ICBA. Então, já tem uma lista nova de livros no forno que logo, logo está saindo. Novidade. E falando em novidade também, o Parque da Leitura acontece no dia 1º de abril. Tem novidades. Quais são? Tem. No dia 1º de abril, no dia 31 de março, inicia-se a comemoração da Semana da Língua Alemã. Esse é um movimento que acontece a nível nacional. O Brasil todo estará comemorando essa Semana de Língua Alemã. Então, são muitas ações em torno de contação de histórias, teatro, música, cinema, vários movimentos culturais em torno da língua alemã. E no dia 1º de abril, nós teremos o Parque da Leitura, no Parque Ramiro Ridiger, uma edição bilíngue, onde teremos contação de histórias em alemão e em português. E todos estão convidados a prestigiar. Dia 1º de abril, então, todos convidados. Sim, das 9 horas da manhã às 17 horas da tarde. Só é cancelado em caso de chuva no dia. O projeto também, o Parque da Leitura, ele também acontece em outros dias aí com contação de histórias normais, sem serem bilíngues. Sim. E também, quem quiser doar livros de outros idiomas, também pode. Será bem-vindo. Agora iniciamos uma campanha de doação de gibis. Então, foi lançada a campanha, estamos com o projeto de criar uma gibiteca. Então, quem puder e quiser se sentir atraído em fazer essa doação de gibis, pode estar trazendo aqui na Fundação Cultural de Blumenau ou então nos entregar lá no Parque Ramiro Ridiger, aos sábados. Muito obrigada, professora, coordenadora também do projeto Histórias Bilíngues.
O nosso programa de hoje fica por aqui. Desde já agradeço à Biblioteca Municipal por ceder esse espaço para a nossa entrevista. Aprendemos um pouquinho sobre a língua alemã hoje. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.